que recebemos, na verdade, a Ipanema foi solicitado a nós uma pauta importante, visto que é uma preocupação constante em relação ao que nós acompanhamos na vida da infância da cidade de Sorocaba. Nós estamos vendo aí um debate do senador Flávio Bolsonaro e muitas vezes nesse debate da menoridade, aquelas pessoas que estão no dia a dia sem infraestrutura, com 1 ou 2 carros para o trabalho no Conselho Tutelar, quer dizer, vivendo às mínguas, né? Lamentavelmente, com uma secretária que está convidada a vir aqui, mas fraca, que não tem uma sensibilidade técnica, mas uma sensibilidade absolutamente política. Pessoas que trabalham com ela se sentem perseguidas, lamentavelmente, né? Estou mentindo. Na verdade é o seguinte, eu vou poupar parte das conselheiras, porque a Fabiana está no 2º mandato, é presidente do conselho. Não, eu fui. Foi presidente do conselho. E ela tem representado, a secretária vive a representando. Lamentavelmente e o negócio dela é a hora que vê o discurso do prefeito, fala bravo, bravíssimo. Eu acho que é nisso que ela vem sustentando, através de uma política fraca, frágil, queimando uma história de vida, de uma construção em defesa da mulher, de tudo aquilo que ela construiu de uma maneira digna e reconhecida pela sociedade. Por isso, inclusive, é a primeira suplente do MDB aqui, inclusive através da força do Renato Amari. Ela parece um símbolo do governo, né? Quer dizer, assim, uma representação micro de como é esse governo do José Ela tem Crespo, atitudes que não condizem com a postura e liturgia do cargo. Mas me parece que isso nesse governo é algo meio comum. Nós nos sentimos um pouco sucupira. Sim. Um pouco... esquece-se a grandeza dos problemas, né? Eu gostaria que o senhor prefeito, ao invés de se preocupar tanto em testemunhar em favor da sua colaboradora, da sua voluntária, fosse ver quantos carros tem o Conselho Tutelar, fosse ver a falta de vaga que tem para as crianças que estão em situação de riscos e abrigos da cidade. Mas isto não é feito. Está preocupado em comprar drone, está preocupado em comprar software de 170 mango um dia antes de fazer uma licitação de 20 milhões para propaganda. Se tem uma agência, para que vai comprar software para tratar foto? Né? Por que vai soltar uma... Eu vou contar uma para você, Gustavo Ferrari. Gustavo, a sua atenção. Ontem eu tive com um dos proprietários da Padaria Real. E eu insisto aqui na questão da TV Indoor, que é incompetência desse governo. Tá? A Padaria Real cede o espaço dela com grande fluxo, não paga 1 centavo pela televisão que está nas suas unidades e 60% do uso é dela para dispor como quiser. O resto é venda de publicidade da empresa que explora um espaço com fluxo de pessoas, com poderes aquisitivos diferentes. Portanto, é incompetente a ação deste governo pagar 1,3 milhão, né? E lançar um projeto de TV Indoor que não tem nenhuma na cidade ainda, mas já tem produtora produzindo conteúdo. Precisa ver se não é propaganda antecipada, porque também é propaganda antecipada da morte política. Porque um governo que ele vai se mostrando em todas as áreas e não é diferente aqueles que nos procuram. Está aberto o espaço à secretária Cíntia de Almeida. Ela jocosamente diz que não conhece a nossa emissora, conhece, é amiga de família de longos anos, né? Mas vamos parar de fazer média, vamos trabalhar. Porque quando os 48 dias, 43 dias que o Paulo Henrique Sorans recebeu e esteve lá, pergunta às meninas a diferença, olha o sorriso da frente. Ah, ele é PT, qual o problema? Tem PT ladrão como tem PT sério. Tem DEM sério e tem DEM ladrão. Tem PSD da mesma forma, tem todos os partidos. Tem radialista sério, tem empresário que se vende por propaganda e tem empresário que poderia ficar quieto, pôr o dinheirão no bolso, porque não precisa de saúde pública, mas prefere o caminho mais difícil. É o longo caminho curto ou o curto caminho longo. Então, eu queria discutir aqui inicialmente com a Fabiana Campolim
quais são as dificuldades que vocês estão enfrentando? Qual é a realidade? Né? Qual é o papel do Conselho Tutelar para as pessoas que nos ouvem entender qual é o trabalho de vocês, que vocês são eleitas pela comunidade, não é por político nenhum. Vocês têm, obviamente, uma campanha em setores que lhes apoiam, né? Mas o trabalho de vocês tem sido muito difícil, governo a governo. Não é só esse, vem piorando, né? Mas é diferente a dimensão de uma doutora Edith, de um Paulo Henrique Sorans, da própria Mazé Lima, que era política, mas tinha habilidade. A secretária Cíntia, ela insiste em ser uma âncora para essa secretaria, mas âncora para afundar. Vamos lá. O Conselho Tutelar, hoje, como muitos desconhecem, nós temos 6 em Sorocaba, 6 conselhos tutelares, não um único. Para cada 100 mil habitantes, aí, um Conselho Tutelar com 5 membros. Nós somos eleitos pela sociedade e, assim, merecemos esse respeito, porque nós representamos a sociedade e eu devo satisfação a ela, sim. E não a prefeito, né? Não a prefeito, não a secretária. Não a Câmara. É a única pessoa que tem poder de reformar uma decisão do Conselho Tutelar ou uma determinação do Conselho Tutelar é o juizado da infância, inclusive, que é o único competente. É claro que existe um senso comum aí, né, de achar que o Conselho Tutelar é um órgão punitivo, nós somos comissários de menores, né, mesmo com o advento aí em 90 do ECA, sim, o senso comum ainda impera muito. O Conselho Tutelar é um órgão que garante direitos de crianças e adolescentes, sempre que seus direitos são violados. Pela própria família, pela família, pelo Estado, pela própria conduta também da criança e adolescente. Se o direito for violado, é atribuição do Conselho Tutelar requisitar serviços públicos para promoção dessa família. Então vocês, na verdade, não têm subordinação da senhora Cíntia, nem do senhor José. Não, absolutamente nenhuma. Eu sou eleita pela sociedade. Mas eles são obrigados a lhe dar infraestrutura. A única forma, assim, de que nós somos atrelados é quanto à administração pública em relação a nos dar infraestrutura, pagar nosso salário, nos fornecer carro, motorista. É a parte administrativa, só a funcional administrativa. Em questões de atribuição, como é a demanda, como nós nos organizamos, a autonomia... É uma relação muito maior com o judiciário, com o juiz da infância e da juventude, sim, e com o poder executivo. Não, 100%. Inclusive, o Conselho Tutelar, para ir além, eu sou um órgão requisitor de serviços públicos e fiscalizador destes. Como se eu sou fiscalizador e requisitor do serviço público, eu vou acabar sendo atrelado a ele. Mas muitos conselhos se submeteram, né? O agente, porque como precisa da infraestrutura, precisa ainda pedir quase por favor para ele ter a obrigação de lidar. Quantos carros, por exemplo, vocês têm para trabalhar? Atualmente nós temos 3. Mas como, gente? Mas é o mínimo... Vocês têm quantos conselhos tutelares? 6 conselhos. 6. Você não tem nenhum carro por conselho, não tem nenhum carro por 100 mil habitantes? Não. Nós temos 3, mas quando falta um motorista, por exemplo, nós ficamos com 2. Porque o motorista está em férias, né? Ou em férias, ou porque é bono. Mas administrativo, por exemplo, é um mínimo de 4, nós temos 3. A justiça devia prender o agente público que não dá uma infraestrutura. É prisão, gente. Porque é indigno um homem público, uma mulher pública, um agente público, não fornecer, ter coragem de fazer discurso e proselitismo, propaganda, numa cidade dizer que vai ter 36 creches e entregou 3, e o Conselho Tutelar ter 3 veículos. 3 administrativos, que é insuficiente. Nós temos mais de 27 mil processos ativos de criança e adolescente na cidade. O que mais... gente, isso é assunto de polícia, Roberto. Me desculpa, mas é assunto de polícia. O que mais nos preocupa no Conselho Tutelar é que a lei diz primazia no atendimento à criança e adolescente. E o que é primazia? É primeiro lugar. A lei garante a primazia de atendimento, da garantia de direitos de criança e adolescente, é primazia em qualquer aspecto. Isso na Constituição Federal diz, a ECA diz. Então, assim, tem que parar mesmo para olhar para as crianças e para os adolescentes, né? O Conselho Tutelar faz um trabalho tão bacana. Só para você entender que houver, por exemplo, uma instituição de ensino que perceba que uma criança possa estar sendo violada, às vezes até pelo próprio familiar, é uma situação tão delicada para uma instituição de ensino.